que o senhor lembra do vô? Hoje, o tempo passa, né? E a memória já não é mais a de antigamente. Então, algumas coisas elas vão se perdendo. Porque passamos tanto fazendo outras coisas e como se aquele HD ali, né, a mente fosse sobrepondo uma coisa em cima da outra. Mas eu lembro dele sendo, para mim, um exemplo leigo de honestidade. Honestidade? De caráter. Por que leigo? Porque não tinha formação alguma. Ele mal sabia assinar o próprio nome. De honestidade, de caráter, porque reunia isso aí tudo. Ele não sabia assinar o próprio nome, mas ele tinha muita clareza do que é certo e errado. Sim. Talvez mais do que alguém que tenha a instrução. As memórias, elas são... Hoje são poucas. Mas eu guardo com muito carinho. Era sempre uma coisa que eu sempre gostei. Perguntavam assim, a gente vai mudando de fase, né? Quanto você vai ser quando você crescer? Você é vaqueiro, como meu pai. Eu achava o máximo montar em um burro brabo e tirar tudo, ficar só com a sela e aquilo eu achava ele para mim assim, não, ele é meu herói, porque eu não tinha a coragem que ele tinha. E na realidade eu tinha medo. Entrar em um curral com 50 vacas, que poucas vezes viram pessoas, e ir lá e pegar o bezerro e trazer o bezerro na mão e a vaca em cima. E aquilo para mim era muito, denotava coragem. Assim, pô, eu não tinha coragem de ir lá, eu tinha medo em cima do cavalo de pegar, igual já fiz com ele. De segurar o bezerro, pegar montado, pegar, colocar na sela, me entregar, eu seguro o bezerro e a gente levar para um local para ele cuidar do bezerro. Eu tenho muitas essas memórias de acordar cedo, 3 da manhã, para ir para o curral tirar leite. Aprendi pequeno a montar, aprendi a montar a cavalo na idade do João Pedro. Carregava não, arrastava uma sela para montar um cavalo. Sempre gostei muito, muito mesmo. Ele te ensinou ou você via ele fazendo? Eu via ele fazendo. Até um dia a gente morava ali indo pro Itaperu. Ele estava na fazenda lá acho que Deli Figueiredo, se não me engano. E lá tinha uma mula lá que toda vez que você arriava ela, que tirava ela do morão, ela saltava. E eu achava aquilo o máximo. Eu falei assim, não, vou montar esse trem, vou tirar tudo dela aqui, vou cortar ela na taca, né? Pode falar. E aí, ele saiu, a mula lá, pus o cabeça nela, levei, consegui pôr a sela. E aí eu já estava um pouco maiorzinho, estava o tamanho do Matheus, já tinha uns 11, 12 anos. Ensilhei ela e tirei. Na hora que eu tirei ela do morão, que eu montei, tirei ela do morão, amarrada no morão, aí ela já começou a pular e aí lá tinha uma descida assim que ia pro rio. Ela desceu pulando comigo.
e me plantou no chão na entrada do rio. E aí ganhou a manga. Quebrou a cela, quebrou a cabeçada toda. E eu tomei um couro por causa disso. Que quebrou a cela toda. Eu não fiquei com raiva dele, não. Eu fiz o que eu queria. Seu caráter foi ele que moldou, né? Foi. O que você achava que ele fez e que influenciou seu caráter? O que ele fez? Ele não só falava, ele vivia genuinamente uma noção de certo e errado muito grande, e não era só da boca para fora. Você via que ele fazia o que era certo, ele escolhia fazer o que era certo. Ele sempre falava assim, ó: o que é seu, o que é dos outros, você nunca pega nada dos outros. Se você quer algo, você vai lá e batalha para ter, mas com o seu suor. Respeite as pessoas. E apesar de não ter instrução, lá em casa somos 6 irmãos. E ele sempre falava assim. Isso já bem mais velho. Que aí você vai passando de fase, né? Aquela fase até os 12 anos, eu queria ser igual ele. Aí depois você vai na escola, aí os hormônios à flor da pele, e você já quer contrariar. E ele sempre falava assim, ó: você estuda, porque eu não posso te dar nada, eu não tenho condição de te dar nada. Mas se você estudar, você não vai ser igual a mim. Estuda para você não ficar no lombo de um burro, passando o que eu passo, debaixo de sol, de chuva. O estudar que ele falava era que na época era aquela ali que tinha. A cidade não tinha, ela te dava, limitava, né? A cidade limitava. Você terminava ali o magistério e contabilidade, 3º ano do ensino médio, acabou ali. Quando eu fui... Eu tenho algumas lembranças dele, mas, por exemplo, quando eu ia ficar com ele, que Rosane, que era professora, Marineide, que era professora, você tinha 10 professores, elas mandavam coisas para você fazer nas férias, né? Uhum. Era a primeira coisa que ele fazia. Ele sabia alguma coisa que estava ali, não? Não, nada. Nada. Mas se acordava de manhã, ele já estava acordado muitas horas antes de você. Sim. Ele já tinha feito alguma coisa para comer. Ele mesmo já tinha pegado as coisas que eram as coisas que eu tinha que fazer, e ele colocava naquela bancadinha. Aí ele ficava ali fazendo... Eu não lembro o que ele ficava fazendo. Ele ficava fazendo alguma coisa ali, como se estivesse me vigiando. E eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer. Até da hora que ou ele tinha que sair ou alguma coisa. De todos os netos, você foi o que mais teve sorte de ter convivido com ele um pouquinho. Sabe que tem uma coisa que é interessante, por exemplo, se fosse uma criança de hoje em dia que... E eu não vou dizer que eu não fui uma criança mentirosa ou que eu fui uma criança fácil, não vou ser hipócrita não, mas se fosse uma criança de hoje em dia que ele, que era analfabeto, perguntasse: já acabou seu dever? Com certeza ele ia dizer: não, já acabei. Sem ter acabado. Mas naquela época? Naquela época não. Ele nunca me bateu. Eu acho que ele nunca aumentou o tom de voz para mim. Nunca sequer mencionou alguma coisa nesse sentido. Mas, por motivos que eu não sei quais, talvez por conta de postura, de caráter,
Eu não consigo lembrar se alguma vez, porque eu acho que eu nunca fiz, de dizer para ele que eu já tinha acabado sem ter acabado. Quando eu não tinha acabado, eu dizia que eu não tinha acabado. Quando ele voltava no horário do almoço, que ele tinha que vir, alguma coisa, quando ele não levava marmita, ele fazia exatamente o mesmo ritual para me acabar. Ou então, quando ele chegava de tarde, o mesmo ritual para me acabar. Eu via assim, porque uns aprendem pela dor, outros aprendem pelo amor, outros aprendem vendo. E as meninas lá em casa, elas sofreram com isso. As meninas lá em casa, de vez em quando, tomavam couro arrumado. Mas eu não queria aquilo para mim. Eu não queria tomar um couro no meio da rua de todo mundo, porque eu tinha muita vergonha daquilo. E era coisa simples, era só o básico que você tem que fazer como filho. Respeite seus pais, respeite os mais velhos e faça a sua obrigação. Qual que é a obrigação que eu vejo de um filho hoje menor? Estudar. Você não tem outra coisa para fazer que não isso. Não era cobrado trabalhar, era cobrado para você só estudar. Mesmo assim não queriam. Como não fizeram? Bom, não quer dizer necessariamente que estudar vá Formar o caráter, vá lhe dar condições de ter um futuro brilhante. Mas é um caminho. Cada um fez a sua escolha, cada um é responsável por ela. Eu segui exatamente dessa forma. Penso da mesma forma. Igualzinha. Talvez, se alguém represente a imagem de um pai, eu tenho muito orgulho disso. Muito. Posso ter agido errado em algum momento, mas eu tenho muito orgulho disso. Porque eu gosto muito dele, mesmo depois de muito tempo que ele foi embora. Me fez muita falta. Faz muita falta. Eu não consigo lidar com isso. E eu nunca consegui falar para ele o quanto eu amava ele. E eu vim falar isso para ele quando ele estava partindo. Parece que o tempo é pouco, né? Sim. E na minha relação com ele, por esse tempo todo, é a única coisa que eu tinha vontade de ter dito para ele era isso. Na minha cabeça eu entendo que quando eu falei já era tarde demais. Ou não. Se você tivesse falado sempre, Será ainda que assim, mudaria? não. Hoje você acharia que seria insuficiente ainda. Entende isso? Entendo. Eu
eu pude ver ele em todas as fases dele. Alegre, triste, com raiva. Que era na Era todo dia. Era quase toda hora. Mas um ser humano de um coração muito bom. Muito bom mesmo. Igual eu te disse no início da fala. Ignorante ao extremo, mas de um coração muito bom. A ignorância de vô é fruto de uma geração. Essa geração inteira era muito pragmática, direta. A geração do estopim curto. Mas era uma geração verdadeira. Sim. Não sinalizava virtude que não tinha. Não. Não fingia gostar de quem não gostava. Não culpava ninguém. Não culpava ninguém e assumia. Tinha um senso de autorresponsabilidade. Porque às vezes os moleques de hoje, eles veem... eu não tenho porque meu pai não teve. Meu pai não deixou, minha mãe não deixou. Mas o que você fez para ter algo? Nunca tive uma bicicleta que meu pai desse, porque não tinha condição. Não é porque ele não queria te dar. Não é que eu não queria, ele não tinha. Mas por isso eu vou crescer revoltado, com raiva? Não. Nunca guardei esse sentimento, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Não. Isso eu não carrego comigo. Pelo contrário. Vou te contar Isso eu confessei isso para um polícia que deu aula para mim. Hoje ele é subtenente, Sandro. E a história é longa, mas eu vou te contar resumidamente. Meu pai sempre falava assim, estude para você não ficar igual a mim. Igual a mim, como ele dizia, entendo eu, ter mais facilidade nas suas escolhas, num trabalho melhor, para dar uma condição melhor de vida para mim, para quem estivesse ao meu redor. E aí, quando a gente chega numa certa idade, você vai transitando aquelas fases de criança, adolescente, adulto, e você tem aquelas fases. E esse sargento, na época, ele sempre brincava que ele falava que a fase mais importante de um aluno, ele é ali na antiga, sexta, sétima, oitava série, onde transita aquela parte do português que tanto complica quando você vai fazer um concurso. Orações coordenadas, objetivas, diretas e indiretas. Período composto, análise sintática. Mas o legal era matar a aula de vez em quando e namorar e jogar bola. Só que isso faz falta e cobra um preço gigante. E quis o destino que em 2008 eu vou fazer a prova da polícia. Eu vou lá e faço. Aí eu passo. Uma redaçãozinha meia boca. Porque os candidatos também, naquela época, os que não passaram, estavam no mesmo nível que eu ou abaixo. E fato é que eu vou. Só que no decorrer do tempo para progredir, e o nível de exigência, porque quem estava ali já dentro da instituição já tinha um domínio daquilo que eu não tinha, porque eu perdi lá atrás, isso me custou muito caro. E aí eu entendi exatamente a fala dele há muito tempo lá atrás. Se tivesse estudado, não tinha demorado tanto. Mas aí vai a pergunta, e era para ser dessa forma?
Tinha que ser mais fácil ou tinha que ser lutado como foi? 4 anos estudando de 2010 a 2014 para passar numa prova. Se ele não tivesse influenciado você na formação do caráter, você não teria feito esse sacrifício? Não. Quem hoje em dia fica 4 anos estudando para passar numa prova? São poucos. Mas é porque eu era muito ruim. Muito ruim. O sargento Sandro, ele sempre falava. E o que ele falava eu não posso falar aqui agora. Pode, depois corta. Né? E ele sempre usou o exemplo. Ele não me chama de Barreto, me chama de William. E ele sempre falava, ele sempre usava o exemplo, que era muito ruim as redações. Nada fazia sentido com nada. E aí foi melhorando. Ao ponto de, em 2014, eu fazer uma redação limpa. Mas fruto da dedicação, daquilo que eu lembrava sempre falando. E se você quiser algo, você tem que ir lá e lutar por ela. E eu precisava daquilo. Para dar uma condição melhor para minha família, para mim. Não dependia de abraço de ninguém. Porque quando eu saio da iniciativa privada e vou para a área que eu estou hoje, eu não preciso dar um abraço de ninguém, de um tapinha nas costas. Só preciso fazer o que eu preciso. Que está ao meu alcance. Não preciso tapinha nas costas. E na iniciativa privada, a gente precisa disso. Precisa ser diplomático. Diplomático. Leigamente falando, puxa saco. Puxar o saco do chefe para ser promovido. Isso não me serve. Eu não tenho estômago para isso. Não é? E aí o meu orgulho dele é isso. Esse é meu orgulho dele. Esforço. Muito. É. Você acha que de alguma maneira isso passou para mim e para o Matheus? Acho que sim. Como? A forma que você foi criado, a forma que você era quando criança, quando adolescente, a forma que você foi se moldando ao longo do tempo. Sem a minha presença. Sem a presença da sua mãe. Talvez, sem ter convivido com ele, sem ter convivido muito tempo comigo, você tenha absorvido isso aí, tenha aprendido. Temos os nossos erros, sim. Quem não erra, né? Mas aprendeu. Eu acho que o senhor é o maior exemplo de esforço que eu tive. Porque quando... Claro que a compreensão da dimensão disso quando você é criança é uma, e a compreensão da dimensão disso na idade que eu tô hoje é outra. Sim. Mas você sair da sua cidade, que você conhece todo mundo, vir para a cidade grande, sem ter faculdade, sem ter um emprego, sem muitas promessas, e se esforçar porque você tem um filho para criar, é um esforço que, quando você é criança, você não compreende a dimensão disso, e hoje adulto eu compreendo a dimensão disso. Em todos os aspectos, porque é a sua casa, ali tem sua mãe, sua família, você tem contato com seu pai, você tem contato com todo mundo. Mas você sai dali
porque você olha e fala, eu preciso me esforçar, porque eu tenho um filho para criar. Eu não lembro quanto dinheiro você mandou. Eu não faço ideia de como era isso, mas o esforço, ele fica. Hoje, mais maduro, eu tenho compreensão do esforço de... É porque você fala de forma muito natural, mas não é natural. Quando você diz eu andava alguns quilômetros para ir até o trabalho, porque economizava na passagem e mandava o dinheiro para você. É esse esforço que eu estou falando. Talvez o Mateus, que é meu irmão mais novo, ele tem uma compreensão muito mais madura para a idade dele. Ele até já compreende um pouco dessas coisas hoje. Mas eu tenho certeza que quando ele tiver maior, ele vai entender a questão do esforço. Não é o dinheiro, mas quando você fala que mais de 50% do seu salário ficava empenhado em mandar para lá. Quando você fala que às vezes 100% do seu salário ficava empenhado em mandar para lá. E você não era desembargador, você era padeiro. Na cidade grande, num lugar que você não conhecia, que tinha que pegar ônibus. Hoje eu entendo a dimensão do esforço. A primeira vez que você pegou um ônibus na capital. Fiquei perdido. Sempre é assim, né? A gente vai entrar num... Você entende agora, talvez, o porquê eu tenho tanto orgulho dele. Por que ele me faz tanta falta. Você agora talvez você compreenda o porquê a Érica me faz tanta falta. Os dois se completaram no que eu entendi como ser homem e um símbolo de caráter e responsabilidade. Quando eu venho embora, eu tinha isso claro. Não tinha isso claro. Hoje, depois de muito tempo, isso fica muito claro. Ele me ajudou, sem querer, muito dessa parte. Tenho certeza de onde ele está, ele com certeza, hoje talvez com a clareza que ele não tinha antes, que ele fez um bom papel. Quando eu estava estudando, eu li Viktor Frankl a primeira vez. A gente já teve essa conversa outro dia. Em uma das frases que o Viktor Frankl fala, ele diz: se só por mim mesmo, que tipo de pessoa eu sou? Só que ele constrói uma narrativa em cima disso aí, clínica, técnica,
E quando eu li o Victor Frankl a primeira vez, eu achei bonito. Só que tem o quê? 8 anos que eu tenho contato com o Victor Frankl. E hoje eu consigo entender que quando ele fala se só por mim mesmo que tipo de pessoa eu sou, o maior exemplo do se só por mim mesmo que tipo de pessoa eu sou não era o Victor Frankl. Era você. E eu vou. Porque eu seria muito cretino se eu dissesse só para ficar bonito aqui na cena para o senhor que eu teria coragem de fazer a mesma coisa que você fez por mim. Com a mesma categoria de esforço que você fez por mim. Eu ia dar uma tremida. Eu, nesses 47 anos, eu me peguei algumas vezes pensando se eu tivesse tempo para consertar algo, se eu consertaria alguma coisa, eu faria de forma diferente. E bem lá no início eu falava assim, eu pensava, né, comigo mesmo, teria consertado, teria ficado lá. Se você tivesse ficado lá, você seria um exemplo de caráter para mim. Físico, mas eu não sei se seria a mesma coisa. Então. E aí? Quando não tomo a decisão de vir embora e não fico lá, e eu falava assim, poxa, deveria ter ficado para cuidar. E aí, mais à frente a gente fala disso. Isso foi um papo meu com a psicóloga, com a Sabrina lá no André Luiz. E aí ela me disse assim, e quem te disse, o que te faz pensar que você ficasse lá teria sido diferente? Porque eu disse para ela que hoje, tendo vivido tudo que eu vivi com o Matheus, a maior honra de um ser humano é ser pai e mãe e cuidar do seu filho. Mas o que é cuidar? O cuidar é estar todo dia ali presente? Sim. Mas e por que você não fez isso com Wesley? Eu não sei explicar. A vida me colocou nessa situação onde eu tive que fazer uma escolha. E eu fiz essa escolha. E eu já te disse isso, ela pode ter sido errada. Antes eu pensava que, poxa, eu me arrependo disso, hoje eu não me arrependo mais. Eu faria da mesma forma. Da mesma forma. Talvez mudasse uma coisa aqui, outra coisa ali. Porque tem atos e momentos que beira a ignorância que não é necessário. Mas não mudaria. Por que não mudaria? Porque eu deixaria de ser quem realmente eu sou. E eu não faço questão alguma de mudar quem eu sou. Eu queria ir dessa forma. Desse jeito. Durante... A gente já teve essa conversa, mas durante um bom tempo eu tive raiva de você. Porque você não estava lá.
Mas uma coisa é quando você pensa isso com 8 anos. Sim. Outra coisa é hoje, quando eu olho para isso. Se você não tivesse lá, eu teria passado fome. Se eu não tivesse. Se você estivesse lá, eu teria passado fome. Se você estivesse lá, a gente passaria dificuldade por conta da circunstância que a gente está. E aí, de que adiantaria você estar lá, mas a gente não tem o que comer? Você teve que novamente, quando eu digo que o maior exemplo de esforço que eu tive é você, porque você também era menos maduro do que hoje, mas a circunstância, você teve que decidir entre criar seu filho ou vir embora para a cidade grande para sustentar seu filho. Ajudar os irmãos também, que ficaram, né? Ajudar os irmãos e a própria mãe que ficou. Mãe. E a avó. Então você não tinha 47 anos. Não. Você tinha 20 anos. E decidiu, sem nenhuma expectativa de sucesso, sair do interior, vir para a cidade grande, sem ter direito onde ficar, sem ter direito o que trabalhar, porque você precisava cuidar da sua família que estava lá. Hoje, com 47 anos, provavelmente você teria tido essa decisão. Mas quando eu olho que foi um garoto de 20 anos que tomou essa decisão, e eu olho para os garotos de 20 anos hoje, os garotos de 20 anos hoje teriam essa decisão? Provavelmente não. Ou poucos. Poucos, porque envolve um esforço. Mas esses poucos, o que motivariam eles a fazer isso? Se só por mim mesmo, que tipo de pessoa eu sou? Entende? Então não é... Eu não te enxergo assim só pelo fato da decisão. Eu te enxergo assim porque foi um garoto de 20 anos tomando essa decisão. A fazer isso. Se só por mim mesmo, que tipo de pessoa eu sou? Entende? Então não é... Eu não te enxergo assim só pelo fato da decisão. Eu te enxergo assim porque foi um garoto de 20 anos tomando essa decisão. E você tomar uma decisão difícil dessas com 20 anos exige uma coragem, que é a coragem de ver. Na realidade, não digo que foi coragem, foi a necessidade, que também está ali por trás uma coragem escondida, né? Mas a necessidade me colocou diante daquela situação. E por isso, todas as minhas decisões a partir dali, ela era sempre no intuito de melhorar isso, não para mim. Não para mim, mas quem estivesse do meu lado. Entende? Eu não queria que passasse por isso. Por isso que eu não queria que a Érica passasse o que minha mãe passou. No mundo ideal, você teria trabalho, criado seus filhos, Sim. casado com a sua esposa. Sim. Mas uma coisa é o mundo real e outra coisa é o mundo ideal. É. A vida me bateu forte demais. Mais pra frente a gente vai falar de uma palavra que uma vez eu conversei muito com a Érica disso.
Eu fiz essa pergunta para a psicóloga André Luiz também, e é uma palavra muito emblemática, né? Ela fala de tempo. O que é tempo para você? O que é tempo para mim? Qual a medida certa de tempo? Quanto tempo? Quanto tempo você precisa viver com seu pai para você ter ele como exemplo a vida toda? Que é pouco tempo. Que é muito tempo. Eu não sei falar. Entendi isso. Santo Agostinho fala da dureza do tempo. Sim. Que é lembrar, ele é frio e ele te lembra a sua condição humana, seu lugar. Sim. Eu não tive tempo de me despedir. Mas o tempo não derrama uma lágrima por você. Não. Ele é absoluto. E a gente nunca tem tempo suficiente. Sempre queremos mais. Mesmo não tendo, queremos mais. Se você tivesse mais tempo com o vô, toma aqui mais 10 anos. Quando acabasse esses 10 anos, não seria suficiente. Não. Se eu te permito voltar no tempo e ficar lá e cuidar de mim, toma aqui mais 10 anos. Não seria suficiente. Não. Nunca tá bom. Nunca tá bom. A gente tem uma fome de tempo. Sempre é pouco. Só que eu acredito na eternidade. A eternidade ela é maior que o tempo. Na eternidade, todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Na eternidade, a gente vai ter esse mesmo pensamento aqui? Ou... Vai. Você fala esse mesmo pensamento, as partes ser ruim ou ser bom? Nas partes humanas, sim. Entende? Entende? Se encontrarmos na eternidade, você vai encontrar a Eric e ela vai saber quem é você e você vai saber quem é ela. eu vou encontrar ele. E vai saber quem é ele e ele vai saber quem é você. Na eternidade, todas as coisas. E é o que me conforta. Porque a eternidade ela é maior que o tempo. O tempo ele é cruel e implacável com a gente. Mas a eternidade ela é mais ainda com o tempo. O tempo é um menino comparado à dimensão da eternidade. Não tem palavras suficientes capazes de descrever a dimensão que é a eternidade. A gente chama de Deus. Santo Tomás de Aquino vai dizer passinho por passinho o que é essa eternidade. E ainda assim a gente não... Porque não dá para descrever a dimensão do que é a eternidade. É você entender que não tem dia, não tem início, não tem meio e não tem fim. São todas as coisas. Não tem cérebro, não tem capacidade intelectiva para imaginar uma circunstância. E o que me conforta é saber que o tempo é um menino perto da eternidade.